Boa tarde. Eu decidi fazer mais um pequeno vídeo explicativo com algumas dicas para o traçado da estrada em planta no AutoCAD. Este vídeo surgiu em primeiro a pedido de um colega que colocou uma dúvida em relação à marcação das estacas no AutoCAD, de pontos com meia distância, as estacas. Então, eu pensei em primeiro responder-lhe apenas com essa etapa da marcação das estacas, mas depois pensei melhor e achei que era melhor fazer um vídeo mais completo a dar-vos algumas dicas do início ao fim. Importa referir aqui que vocês devem ir atrás desta informação de como proceder no AutoCAD. A internet está cheia de recomendações e tutoriais de uso dos comandos do AutoCAD para o traçado de linhas, de pontos e etc. Né? E que existem N caminhos para fazer a mesma coisa no AutoCAD. O que eu vou fazer aqui é mostrar-vos um possível caminho, mostrar-vos uma possibilidade de um jeito que eu acho que vai ser relativamente simples para alguém que não usa o AutoCAD todos os dias ou que usou a última vez há um bom tempo e que está sem este hábito. Então, não quer dizer que se um de vocês já fez de outra forma, se um de vocês está a seguir um tutorial que diz que faz de outra forma, que o seu jeito está certo ou errado, ou esta forma que eu estou a mostrar está mais certa, mas é simplesmente um caminho que eu penso que vocês podem seguir sem grandes dificuldades, porque existem comandos que são mais chatos, mais complicados e que são muito dependentes de configurações do programa que cada um instalou. Então vamos a isto. Este vídeo vai ter 6 etapas, basicamente. A primeira etapa vai ser a falar de configurações e layers, que é a organização do vosso desenho, de forma que não fique tudo igual e que depois facilite o vosso trabalho futuro de organização do PDF final e etc. O segundo é o traçado de alinhamentos retos propriamente dito. Aqui vamos fazer o traçado dos alinhamentos retos, verificação das extensões e também das deflexões. Aqui acho que a questão das deflexões pode vir a ser um problema para alguns de vocês, então vamos ver como é que vocês verificam isto, como é que vocês traçam isto. O terceiro, marcação de pontos de início e fim das curvas circulares. Aqui estamos a falar da questão do VT, como é que nós marcamos isto no AutoCAD. Depois, o desenho das curvas circulares, como é que nós fazemos o desenho das curvas circulares de forma assertiva. E quinto, traçado da estrada em planta, que é como é que nós organizamos o alinhamento reto para virar o traçado em planta, não o alinhamento reto, o conjunto de alinhamentos retos e alinhamentos curvos para ficar uma só coisa. E por fim, como fazemos a marcação das estacas. Para poder fazer isto e não ficarmos só em teorias, vamos usar como exemplo o que temos no guia do projeto, tanto parte 1 como parte 2. Eu fui de lá tirar algumas tabelas, as características. Nós temos aqui uma estrada que tem um alinhamento reto, com esta extensão na realidade, e nós vamos trabalhar com a extensão dele na carta. Primeiramente, né, tinha aqui 4 alinhamentos retos que tinham esta extensão antes da implantação das curvas. Então, vamos primeiro marcar isto, depois vamos fazer a marcação das nossas curvas com estas características aqui acima e por fim vamos organizar o resultado final para ficar assim, com esta sequência de alinhamentos retos e alinhamentos curvos. Então vamos, sem mais demora, ao AutoCAD. Eu vou fazer aqui um zoom. Esta é aquela carta topográfica que já se encontra à escala.
que, conforme vocês sabem, ajustamos no último vídeo. Então, eu tenho aqui um outro rascunho. Vou só usar esta função para poder centralizar isto. Ok. Então, estando aqui no AutoCAD, o primeiro ponto que nós vamos aqui abordar é a questão das configurações e layers. É importante que vocês organizem o vosso desenho em layers ou camadas, de forma a que nem tudo caia, a que não fique tudo com a mesma cor, não fique tudo com as mesmas propriedades. O que é que eu quero dizer com isso? Alinhamentos retos são um tipo de elemento, né, da estrada. Alinhamentos curvos, outro tipo de elemento da estrada. Linhas auxiliares, outro tipo de elemento. As estacas, outro tipo de elemento. Então, o que eu quero propor aqui é que façamos um exercício de raciocínio de que elementos a nossa estrada tem e como é que queremos organizar. Então, eu volto aqui para o rascunho e vou tentar colocar aqui, pensar aqui em relação ao ponto 1, elementos da estrada. Então, vou dizer aqui, traçado em planta. Aqui incluo ARs e ACs, que são os alinhamentos retos e alinhamentos curvos. Eu quero que isto fique como uma coisa só. Então, vou colocar isto num layer, né? No meu layer 1. A seguir, outro elemento que eu vou ter, com certeza, são as estacas, que eu quero que esteja com outra representação. Porque nem no desenho eu vou querer carregar mais o meu traçado em planta para que ele saia com mais destaque, e as estacas eu vou querer representar de outra forma. O ponto 3, linhas e pontos auxiliares. Então é tudo aquilo que eu vou precisar como ponto auxiliar. Então, no momento não me ocorre mais nenhum outro grupo de elementos, mas se me ocorrer eu volto e organizo a posterior. Então eu venho aqui para o AutoCAD e organizo os meus layers em função disto. Para poder ter acesso aos layers, eu digito o comando LA de layer. Para poder ter acesso aos layers, eu digito o comando LA. LA de layer, segundo vocês podem ver aqui, e dou Enter e abre. Ok, o meu ficheiro aqui já tinha alguns layers por defeito, mas o vosso só terá o layer 0. Então o que vocês vão fazer? Existe este botão chamado New Layer. Vocês vão clicar sobre ele e vai aparecer um novo layer. Então, nós queremos 3 layers. Eu tenho aqui um layer chamado linhas, que eu dei a cor vermelha. Então eu vou transformar este meu layer linhas, clicando aqui em traçado da estrada, que é aquele meu ponto 1. Então vou transformar ele em traçado da estrada, vou manter ele com a cor vermelha, o traço dele é contínuo e etc. Questão de tamanho de linha, podemos deixar aqui default, ou caso vocês queiram podem colocar mais grossa. Por enquanto eu recomendo que vocês deixem assim como está. Mais para frente vamos falar de configurações de impressão do desenho em AutoCAD. Então não vamos fazer isto hoje. Então o outro layer que vamos precisar aqui é o layer das estacas. Eu havia chamado ele pontos, então vamos trocar aqui para estacas ou perfis.
estacas. Coloquei aqui a cor verde, posso manter, então o outro ler, eu ler das linhas e pontos auxiliares. Então, vocês podem atribuir outra cor às linhas e pontos auxiliares, por exemplo, este azul ciano ou qualquer outra cor que vocês desejem. Então eu vou colocar aqui OK. O layer 0 não pode ser editado, é o dev point, é o layer default do AutoCAD. E atenção a um aspecto aqui na configuração de layers. Caso vocês tenham um elemento no desenho que não queiram que ele saia na impressão, vocês clicam aqui, não sair, ok? Mais para frente vamos falar com mais detalhe caso vocês queiram sobre os layers. Então, uma vez terminada esta configuração dos layers, nós fechamos. E quando quisermos fazer o desenho dos alinhamentos retos, viemos para aqui, aqui em Home, aqui, escolhemos o layer em que queremos desenhar. Se eu fizer isto, traço algo neste layer. Se eu quiser desenhar alguma outra coisa que deve estar no outro layer, eu só troco ali, faço e pronto, está no outro layer. Se eu quiser um desenho de outro layer, faço o mesmo, está no outro layer. Se eu achar que não, coloquei o desenho no layer errado, eu seleciono simplesmente os elementos que eu quero trocar de layer e coloco no layer desejado e eles mudam de layer. Então, em relação a configurações e organização dos layers, é basicamente isso. Caso alguém tenha alguma outra dúvida ou questão, vamos falar depois no WhatsApp. Então, estando o ponto 1 ultrapassado, vamos para o ponto 2, que é traçado dos alinhamentos retos propriamente ditos, extensões e deflexões. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos fazer o traçado de um alinhamento reto 1 com 39,5 cm de extensão na carta e depois de um alinhamento reto 2 com 40 cm de extensão, e a deflexão entre os dois alinhamentos retos há de ser 17 graus. Depois vamos fazer o alinhamento reto 3 com 32 cm com uma deflexão de 23 graus em relação ao anterior, e por fim o alinhamento reto 4 com 35 cm de extensão e uma deflexão de 32 graus em relação ao anterior. Conforme eu falei mais cedo, existem diversas formas de fazer isto, mas eu vou mostrar-vos uma que eu julgo ser muito simples e que não tem erro, mesmo para quem não tem muito domínio dessas ferramentas, quem não tem muito domínio do controle da questão dos ângulos e etc. Talvez em primeiro lugar dizer que nós temos este comando line para o traçado das linhas. Deixa eu colocar aqui no layer certo primeiro. Temos o comando line que se ativa clicando aqui ou clicando simplesmente em L, que eu posso traçar uma linha daqui para aqui. E o que eu tenho aqui na tela, se eu faço isto, aqui onde muda de valores, é o controle da extensão. E lá mais para cima eu tenho o controle dos ângulos. Se eu faço isto, muda o valor da extensão. Se eu faço isto, vocês veem que muda também o valor do ângulo. Então, eu posso simplesmente clicar em um lugar que ele vai assumir aquela extensão e aquele ângulo, ou posso inserir os valores à mão. Eu posso, troquei de layer sem querer. Eu posso especificar o primeiro ponto e dizer que quero que o segundo ponto esteja a 35 centímetros
Quem não sabe se a sua carta está em centímetros, ver o vídeo anterior. Naquele vídeo eu falo da configuração de unidades para o AutoCAD. Então eu digito aqui 35 e se caso eu queira neste ângulo, está tudo bem, mas se eu quiser, dou Enter. Então ele traçou aqui o meu alinhamento reto. Para terminar o alinhamento, dou Enter outra vez. Caso eu queira, para além da medida, especificar o ângulo, eu digo, quero aqui, por exemplo, 35 e depois coloco o sinal menor que. Este sinal menor que e coloco o valor do ângulo. E digo aqui, por exemplo, 15 graus e dou o meu Enter. E dou Enter de novo se eu quiser parar. Então eu tenho aqui, mas atenção a um aspecto, que é como é que os vossos ângulos variam. Se eu fizer isto e formos a controlar os ângulos, vocês vão ver que aqui estou a 0 graus. Se eu fizer isto, o meu ângulo vai subindo, vai subindo. Aqui eu estou a 90. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chego bem próximo dos 180. E ele volta a diminuir até chegar aos 0 graus. Então, eu não tenho como garantir que a vossa configuração de ângulos é toda igual à minha. Ok? Não tenho. Então, é por isso que a forma que eu vou sugerir que vocês façam o traçado é de forma a minimizarmos essas dúvidas que podem surgir por conta das pré-configurações do AutoCAD de cada um. Mas antes de irmos ao traçado propriamente dito do vosso exemplo, quero mostrar-vos mais uma coisa, que é: nós podemos fazer o traçado de alinhamentos relativos, ou a continuidade de um alinhamento em relação ao alinhamento anterior. Então, eu ativo o comando Line, faço o traçado do meu primeiro alinhamento. O meu primeiro alinhamento pode ter 35 centímetros, faço menor que para poder colocar o ângulo e 5 graus. Então, eu faço isto. A seguir, eu quero um alinhamento de 30 centímetros, mas que está 10 graus em relação ao anterior. Então, o que eu faço? Arroba, que é para dizer que é relativo, vou colocar 30 centímetros, menor que, e posso dizer 10 em relação ao anterior. Então, ele marca-me. Se eu quiser um outro em relação ao anterior, faço arroba, de novo, por exemplo, 40 centímetros, menor que, e posso definir aqui 300 graus. E ele marca-me. E caso eu queira terminar, eu faço Enter. Então, existe esta funcionalidade no AutoCAD que permite o traçado de alinhamentos em relação aos alinhamentos anteriores. Se eu for a pegar aqui um Measure para fazer a medição do que eu desenhei, eu tenho aqui 35 para o primeiro, tenho 30 para o segundo e tenho os 40 que eu inseri para o terceiro. Para poder desativar, eu clico em Enter. Assim, eu cliquei, ativei. Se eu quero que isto desapareça, faço Enter. Para quem o cursor não é atraído pelos pontos, verifica esta opção, que é o Snap. Verifica esta opção, que é o Snap. O seu Snap, se clicar a setinha aqui, onde tem o certo, são os pontos pelos quais o cursor vai se sentir atraído. Então, se eu for a desativar o meu Snap, vocês veem que ele não me puxa para ponto nenhum. Então, eu preciso ativar o Snap, que é para ele puxar-me ou sentir esta atração pelos pontos que já existem.
E atenção à questão de outros tipos de definição ou restrição de traçado. Este orto, se eu tiver o orto ativo, o que vai acontecer é que ele só vai me deixar traçar linhas ortogonais. Então atenção, se isto estiver a acontecer convosco, desativem para ele deixar-vos livre. E existe este aqui também, que é o snap, que é a criação de linhas de referência. É como se fosse o orto, mas para ângulos diferentes de 90 graus. Então o ideal é que vocês não tenham nenhuma destas opções que vos prendem ativas, a menos que vocês queiram realmente usá-las. Ok, nós podemos, eu vou aqui ainda no Measure, fazer a medição dos ângulos, só para termos uma ideia das deflexões. Ele mediu o ângulo interno. Assim fica complicado. Só para termos uma ideia da deflexão aqui. Ok. Mas enfim, vamos ignorar este ponto. O que eu queria dizer é que, por vezes, é extremamente complicado lidar com estas opções automáticas de traçado de um alinhamento a seguir ao outro e que, para um melhor controle disto, demanda alguma prática. Então, para evitar a complicação, eu vou aqui recomendar que vocês façam de uma forma que vos permita ter mais controle. Então vamos apagar esses exemplos aqui. Ok, os exemplos apagados. Vamos agora traçar de acordo com o nosso exemplo. Vou ativar aqui o comando Line e venho aqui e espreito qual é a extensão do meu AR1. É 39,5. O meu AR1 não tem nenhuma imposição em termos de deflexão com algum outro ponto. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo traçá-lo na direção que me for mais conveniente, na direção que eu for a desejar. Então, eu vou começar aqui. E vou dizer que quero o meu alinhamento reto 1. Nesta direção, e ele tem 39,5. Não vou especificar ângulo, este mesmo que está ok, então está. E ao invés de virar o meu traçado, eu vou fazer todos os meus alinhamentos neste mesmo sentido. Fazer neste mesmo sentido, nesta orientação do ângulo dos 57 graus. Então eu virei aqui, olhar, o meu 2 tem 40, então eu deixo ele me sugerir o mesmo alinhamento e coloco aqui 40, faço isto. Então faço o mesmo, deixo ele me sugerir o mesmo alinhamento. Se ele não estiver a fazer, eu posso fazer à força. Aí está, o mesmo alinhamento reto para 32 centímetros. Então, eu tento aqui fazer, se vocês forem a ver, aparece aqui, ele apoia-me. Quando eu estou no mesmo alinhamento, tem essas linhas auxiliares a verde que aparecem e desaparecem. Então, são 32 centímetros para o alinhamento reto seguinte. Então, o último alinhamento reto, 35. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Ele pegou, está aí. E vou traçar 35. E terminei, dou outro Enter. Então, eu tenho aqui os meus alinhamentos retos. O que eu vou fazer com isto? Alinhamento reto 1 está aqui.
e ele está neste alinhamento, eu não vou mudar. Então o que eu vou fazer agora, vou rodar a partir do alinhamento reto 2 para baixo a 17 graus em relação ao alinhamento reto 1. E este meu rodar pode ser ou para cima ou para baixo, dependendo de para onde é que eu marquei os meus 17 graus. Então, eu seleciono o Shift para poder fazer a seleção dos 3 pontos múltiplos e venho para aqui esta Rotate. Eu posso escrever o shortcut RO do Rotate, então especifico aqui o ponto base e digo que quero uma rotação, digo a rotação, eu digo que quero neste sentido de 17 graus. Ou ele fez isto para baixo. Atenção a isto, ele fez a rotação 17 graus, porque nas minhas configurações, com certeza eu pus que eu pedi 17 graus, ele não fez 17 graus para cá, fez 17 graus para cá, porque algures nas minhas configurações está que ele deve girar no sentido horário, muito provavelmente. Então, se isto for a vos acontecer, vocês podem voltar ao meu vídeo anterior e ver aqui as configurações, né? Digitam o comando 1N e vocês podem desativar aqui sentido horário. Vamos tentar agora. É uma das possibilidades. Shift, vocês selecionam tudo, podem digitar RO de Rotate e selecionar aqui e fazer aqui 17 e ele deixa-vos agora fazer para qualquer lado. Então, eu já tenho a certeza que o meu alinhamento reto 2 está a 17 graus do alinhamento reto 1. Agora eu quero ajustar o meu alinhamento reto 3 em relação ao alinhamento reto 2 e a minha deflexão é de 23 graus. Então eu vou selecionar o 3 e o 4 e fazer o mesmo, o Rotate e pegar e fazer isto na direção que eu quero. Se eu quiser 23 para lá, faço, mas puxo para o lado que eu quero e faço 23. Então virou. Agora só me falta o último alinhamento reto, o alinhamento reto 4, que eu volto para aqui para consultar a deflexão e está a 32 graus. Então eu pego ele e faço o Rotate e faço isto e digo Rotate a 32 graus e ele fez. Ok, vocês vão de ver aqui que o meu traçado não encaixou na carta, isto porque eu fiz este exemplo assim de cabeça. Não fiz isto tendo em conta exatamente as medidas da carta topográfica e nem nada, inventei os dados. Então, para o vosso caso, espero que isto não aconteça, não vai acontecer porque vocês fizeram tudo baseado na carta topográfica. Então, eu vou sim fazer um move aqui da carta para tentar encaixar este alinhamento dentro da carta. Então, peço que vocês relevem o fato disto não estar a sair de A a C e etc. É apenas um exemplo explicativo. Ok? Então, e já agora tenham atenção, porque vocês viram, tudo acabou ficando dependente de como é que eu fiz aqui. Eu posso não fazer o move da carta, mas fazer isto. Porque tudo acabou ficando dependente do ângulo que eu abri para o alinhamento reto A, que é este que nós não temos controle. E como isto não está controlado, eu acabei fazendo qualquer coisa. Então eu vou fazer aqui, selecionar
Colocar o M de Move. Pegar aqui um ponto. Está. Então, ok. Tendo feito aqui o traçado dos alinhamentos retos e das respectivas deflexões, caso vocês queiram mesmo verificar as deflexões, eu recomendo que vocês venham aqui por meio das linhas auxiliares e façam aqui linhas que são continuidade dos alinhamentos retos que vocês têm. E que vocês venham aqui para o measure dos ângulos e o ângulo 17 graus. Então está 23 graus, está 32 graus, está. Então tudo certinho, minhas extensões e minhas deflexões. Então, de seguida, podemos considerar o ponto 2 feito com sucesso. De seguida vamos para o ponto 3, que é a marcação do início e do fim das curvas circulares. Então vamos nos basear aqui no VT calculado, que tenho aqui para a primeira curva 4 cm, segunda 3.4 e terceira 4.3. Então, os pontos do início e fim de curvas circulares serão pontos que nós podemos representar a partir de pontos. Então, eu vou colocar aqui como estacas, porque na verdade os pontos de início e fim de curvas circulares posteriormente serão estacas. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou, em primeiro lugar, colocar pontos nos nossos pontos V. E esses pontos que coincidem com o V, eu vou colocar como linhas auxiliares, porque o ponto que vai estar aqui no vértice V não vai ser uma estaca da estrada, mas sim os pontos que estão no início e fim de curva. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ativar o comando point PO e vou clicar aqui no ponto V. E vocês estão a ver que quase não se vê nada. Então, se isto for acontecer convosco, não se ver nada ou surgir um ponto gigante, vocês ativam o comando DDP-type, este que aparece aqui na tela. DDP-type vai abrir isto e vocês vão escolher o point style, o estilo de ponto que vocês desejam. Vocês veem, o meu estilo de ponto é este, então eu vou escolher este. E atenção aqui à questão das medidas, porque ele por defeito diz medidas relativas, mas caso estejam medidas absolutas, vocês podem trocar. O que é que isto significa? Se as medidas forem relativas, quer dizer que o tamanho do vosso ponto vai se ajustar ao zoom que vocês forem a dar. Então vai estar sempre proporcional ao vosso desenho como um todo. Se vocês escolherem absolutas, o tamanho do vosso ponto vai ser fixo. Quer dizer que se vocês derem um zoom, é capaz do ponto ou desaparecer, né, não ficar visível, ou ficar enorme. O ideal para vocês não terem que manipular sempre o tamanho dos pontos é que deixem aqui em tamanho relativo. Então mudamos o tipo e clicamos OK. Então aqui está. Quando estivermos a trabalhar com pontos, é comum que após dar zoom, o tamanho dos pontos não acompanhe imediatamente. Então, quando vocês tiverem pontos no vosso desenho e fizerem zoom, antes de acharem que tudo ficou estragado, recomendo que vocês ativem o comando RE, Region, e
façam isto. Então o tamanho dos pontos atualiza. Ok, então estávamos aqui a dizer que vamos marcar pontos nos vértices. Então outro point aqui, outro point aqui. Então vocês estão a ver esta diferença de tamanhos. É aquilo que eu disse, o tamanho dos pontos não atualiza automaticamente. Então eu vou fazer o RE do region e vou fazer isto. Então atualizou em relação ao meu zoom. Caso vocês já achem que este tamanho é realmente muito grande e vocês não queiram ele, vocês podem voltar lá para o DD, Style e baixar aqui, por exemplo, para 3. É uma possibilidade. Mas por enquanto, eu recomendo que vocês não se preocupem com isto. Então, viram? Eu editei e não apareceu. Eu tive que colocar o RE para ele atualizar o tamanho dos pontos. Então tenham isto em atenção quando estiverem a trabalhar com pontos. Então, agora que eu tenho estes pontos, eu quero fazer a marcação dos meus pontos T, de início e fim de curvas circulares. O que eu vou fazer para que estas linhas auxiliares não me atrapalhem é vir para aqui e desligar este layer, fazer o turn off aqui nesta lâmpada. Ok, turn off. Então ele foi desligado, os desenhos não desapareceram. Se eu fazer o turn on, ele volta. Então eu vou fazer o turn off, que é para eu não ficar com muita coisa aqui no meu desenho. Então eu vou trocar, vou colocar estacas, porque os meus pontos de início e fim de curvas serão estacas. Então eu vou aqui habilitar PO para point. Vocês lembrem que a medida do meu ponto T aqui para o primeiro alinhamento é 4 centímetros. Então eu virei para aqui e vou colocar um ponto aqui. Então vou selecionar ele para fazer o move. Vou pegar nele e presto atenção aqui. Ele tem que estar preso, tem que estar assim, preso. Senão não dá certo. Eu vou colocar 4 assim e ele fica. Se ele não estiver preso, ele não há de ir para lá. Então eu tenho ele aqui a 4 centímetros. Então agora eu vou fazer para o outro lado. Faço aqui o PO, clico, seleciono M de move, clico, aqui ele tem que estar preso. Se estiver assim não vai funcionar, tem que estar aqui preso. Eu só digito 4, Enter e ele está aqui. Agora eu vou para o segundo, para o meu segundo alinhamento reto. Então PO, desculpa, habilitei aqui o pen ao invés do point, PO e clico, verifico aqui, são 3,4 centímetros. Então move deste ponto, faço isto e lembrem, ele tem que estar aqui preso. Ele não está preso ainda. Então se estiver a ser difícil, vocês podem vir para aqui. Vocês podem vir para aqui. Ele não está preso ainda. Então vou tentar tirar esse snap.
ok, o snap que eu quero é este. Deixa eu voltar a habilitar aqui o move. Então ele pegou aqui, vocês colocam 3.4. Vocês podem vir até aqui, até aqui. Então está aqui. Ativa um point, clica, seleciona o M de move, enter. Então podem pegar e vir para facilitar aqui a questão do move. Pegam este ponto, assim quando ele estiver pegado, podem vir até o vértice e fazer isto. Quando ele estiver pegado, colocam 3.4. Não, move, enter, fazem isto. Ai. Colocam aqui. Ele pegou 3.4 com o cursor ali e fazem isto, ok? Então, vamos aqui por último, PO, enter, vocês clicam aqui, selecionam, fazem o move, enter, selecionam aqui, vêm até o vértice, vocês parem no vértice e coloquem a medida. Eu acho que são, deixa eu verificar, 4.3. Então vocês param aqui no vértice, não precisam fazer mais nada de especial. Então colocam aqui 4.3 e ele vem. Então point outra vez, clica, o M, selecionam o ponto ou selecionam depois o M, tanto faz. Fazem isso, vêm parar aqui e digitam a medida 4.3. Ficou um pouco confusa a marcação deste ponto quando eu estava a explicar aqui. Ignorem as configurações que eu estava aqui a rever. Para que ele pegue a distância, vocês simplesmente, eu vou refazer aqui este texto que é para poder clarificar. Eu fiz aqui point, enter, coloquei o ponto aqui, então aqui são 3.4 centímetros. Então vou fazer o move, selecionar ele e com o cursor eu venho parar aqui no vértice e coloco 3.4 que é a medida, enter, e já está. A mesma coisa aqui, point, clico,
e seleciono M de Move, com o cursor venho parar aqui no vértice 3.4 e já está. Estão a ver aqui a diferença de tamanhos, aquilo que eu falei anteriormente, então digitam RE de Regia e ele atualiza tudo. Então, desta forma, nós temos aqui os pontos de início e fim das curvas circulares. Tendo aqui os nossos pontos de início e fim de curvas circulares marcados, nós queremos ir ao quarto ponto, que é o desenho das curvas circulares propriamente dito. Então, para tal, eu vou voltar aqui a ligar as linhas auxiliares, né? Desligamos só para elas não influenciarem o nosso traçado e vou colocar aqui o layer das linhas auxiliares como o layer ativo, porque eu quero fazer o traçado e preciso da ajuda das linhas auxiliares. Mais uma vez, vamos usar um caminho que pode ser mais simples para poder fazer o traçado de linhas perpendiculares. Eu vou ativar aqui Line e vou traçar uma linha em cima desta. Enter. Então vou traçar aqui uma linha em cima desta. Vou fazer o mesmo deste lado, em cima desta. E de seguida vou selecionar esta linha e fazer rotate a partir daqui. Vou fazer rotate a 90 graus. Se isto for acontecer convosco, vocês fizeram rotate e ele for a sair do lado contrário ao lado que vocês querem, na vez seguinte digitem menos o valor que vocês escolheram, então ele vai sair do lado que vocês desejam. Ok, esta linha, não sei o que vai acontecer com a linha que traçamos aqui. Enter. Agora eu pego esta linha e vou fazer o rotate a partir daqui e vou fazer assim 90. Vou digitar 90. Então aqui está. Eu tenho aqui o ponto O. Eu tenho aqui o ponto O a partir da interseção deles. Vou fazer o mesmo para os restantes. Vou fazer isto, Enter, pego nele, faço aqui o rotate, assim, 90, Enter, viram? Ele fez menos 90. Então volto, faço isto e faço menos 90. Então ele vai para o sentido que eu quero. Clico daqui até aqui, Enter, faço rotate, seleciono aqui, para aqui deve funcionar 90. Então está, mais uma vez Line, daqui até aqui, Enter, faço assim, rotate. O ideal é que aqui eu já coloco menos 90, já que dos outros dois só funcionam com menos. Line, daqui até aqui, Enter, não, esta. Então faço rotate, assim, a 90. Então eu já tenho aqui os pontos centrais. Agora eu quero fazer o traçado das minhas curvas. Então, as minhas curvas são um elemento do traçado da estrada em planta. E para poder fazer o traçado das minhas curvas, eu vou usar esta função arrow aqui em Home. E dentre as opções, eu vou selecionar esta, que eu uso o ponto central, o ponto de início e o ponto de fim. Então eu vou selecionar ela e vou seguir o que ela me pede. Agora está aqui, me pede para especificar o ponto central.
Então, se eu não estiver a pegar o ponto central, eu venho aqui e ativo aqui nas opções de Snap Intersection, que é para me facilitar. Então ele já pega. Eu coloco aqui o ponto central, agora pede-me o ponto de início. Coloco aqui, agora pede o ponto de fim. Coloco aqui. Então, se vocês forem a prestar atenção, eu já tenho aqui a curva. Vamos fazer o mesmo para os restantes. Esta opção, que é esta, né? É esta, atenção. Interseção, ponto de início, ponto de fim, já está. Mesma opção, interseção, ponto de início, ponto de fim e já está. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar a desligar o ler das linhas auxiliares, que é para ele não atrapalhar. Ótimo. E vou aqui diminuir a extensão dos meus alinhamentos retos, fazer com que eles terminem aqui nos pontos de início e fim das curvas, de forma a facilitar-me. Aqui vou pegar este, fazer com que termine aqui, e pego este daqui e faço com que termine aqui. Vou fazer o mesmo aqui, pegar este e fazer com que termine aqui, pegar este, vou pegar este e fazer com que termine aqui. Então agora eu tenho a minha estrada com a sucessão de alinhamento reto, alinhamento curvo, alinhamento reto, alinhamento curvo, alinhamento reto, alinhamento curvo e alinhamento reto. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, de forma a facilitar a marcação das estacas no próximo ponto, eu vou tornar toda a minha estrada em um único elemento. Então, eu vou aqui selecionar todos os elementos da minha estrada, alinhamentos retos e alinhamentos curvos, e vou ativar o comando Join. Este. Então já está. A minha estrada é uma coisa só. Então, o que eu vou fazer agora? Vou selecionar ela, clicar o botão direito do mouse, vai aparecer essa janela e eu venho aqui para as propriedades. E aqui nas propriedades, aqui nesta secção da geometria, eu venho atrás aqui da extensão. Então me dá 146.1, que é a extensão total somada dos meus alinhamentos retos e alinhamentos curvos. E eu quero dividir estes meus alinhamentos em estacas de 0.5 a 0.5 metros. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu venho para a calculadora e digo 146.1 a dividir por 0.5, me dá 292.2. Esse 0,2 nós não temos como marcar, então nós vamos dividir a extensão da nossa estrada em 292 pequenos segmentos de reta. Então eu vou aqui fechar. Eu agora tive a ideia. Eu agora tive a ideia de talvez destacar aqui os pontos T, colocar em um outro layer. Pode ser útil. Então eu vou criar um novo layer que eu vou chamar início e fim de curvas circulares, e vou colocar aqui a uma outra cor e venho aqui, seleciono estes pontos
de início e fim das curvas. E aqui eu mando eles para outro layer. Então, eu acho que ele está desligado. Então eu vou ligar este layer. Aquela mensagem dizia exatamente isso, então eles estão aqui. Eu fiz isto só para diferenciá-los das restantes estacas. Então eu volto aqui para o layer estacas, deixo ele como layer ativo. E agora que eu sei que pela extensão da minha estrada eu posso ter 192 pontos, eu vou selecionar a minha estrada como um todo e vou ativar o comando div, de dividir, divide. Ou ele pede-me para selecionar, falhou por algum motivo. Então eu vou colocar aqui quantos? 292 segmentos. Saiu uma coisa enorme. Então eu vou ir para o DD Point Style, esta, e vou aqui mudar para isto. Então aqui está. Eu vou fazer aqui um measure da distância daqui para aqui 0.5, measure daqui para aqui 0.5. Eu tenho aqui a minha estrada dividida em estacas. A única coisa que vocês devem ter atenção é que o ponto de início e o ponto de fim não foram aqui representados com estacas. Então, o que vocês vão ter que fazer é colocar aqui pontos. O ponto no início e um ponto no fim. E um ponto aqui no fim, que é para transformar esses pontos em estacas também. Nada além disso. Caso vocês queiram manipular o tamanho aqui dessas estacas, ativam simplesmente o DD Point Style. Vocês podem mudar o, por exemplo, para este. Então vocês veem aqui que o ponto de início da curva, neste caso, está aqui muito próximo deste. É quase 0,0. Caso vocês queiram uma maior precisão, porque nós colocamos para dar a uma casa, vocês podem ir para UN, Units, e dizer aqui centímetros, precisão aqui decimal, 2 casas. Quando fizerem aqui no measure, ele vai mostrar que está aqui a 0,03. Ok? Então vocês podem aqui trabalhar desta forma com as estacas. Vocês podem aqui trabalhar desta forma com as estacas. Então é deste modo que vocês fazem aqui a divisão. Agora, eu ainda não sei uma forma de vocês, de forma automática, meterem aqui o texto. Vocês terão que usar aqui esta. Vocês podem fazer Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V e ir editando. Infelizmente, ainda não há uma forma de vocês lançarem aqui o texto dos pontos de forma automática.
basta fazerem Ctrl+C uma vez, podem só ir fazendo Ctrl+V, ir copiando e depois ir editando o valor. Ctrl+V, duplo clique e colocam aqui. Ctrl+V, duplo clique e colocam aqui até o fim, e desta forma vocês vão ter as estacas da vossa estrada em planta. Ok? Quem tiver dúvidas, alguma questão, pode colocar no WhatsApp.